Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia, continuando nossa série sobre a apresentação do novo protocolo do Ministério da Saúde. Eu vou mostrar para vocês mais duas situações que são bem interessantes e que é um pouco mais esmiuçado aqui no protocolo do Ministério da Saúde, o tratamento do paciente convivendo com HIV/AIDS. A primeira delas, então, vou botar aqui na tela para vocês, é a reintrodução do TARV após a interrupção do tratamento. Então é o seguinte, quando o paciente abandona o tratamento, ele nem sempre pode voltar a utilizar o tratamento anterior, exatamente. Então, algumas drogas, tá, como o efavirenz e nevirapina, elas possuem uma meia-vida muito longa. Então pense só comigo, o paciente está usando 3 drogas geralmente, tá certo? Com esses, são geralmente 3. E ele para de tomar os remédios. Como a meia-vida do efavirenz, por exemplo, que é a droga mais utilizada, ela é muito longa, o paciente fica por bastante tempo com uma monoterapia, porque só aquela droga fica circulando. Como ele possui uma baixa barreira genética para imersão de resistência viral, ela é uma droga que ela acaba se destruindo, o vírus consegue ficar resistente a ela e não é possível retornar ao tratamento com o efavirenz. Então, aquele paciente que utilizava o comprimido único diário, tenofovir, lamivudina e efavirenz, teve o abandono, ele provavelmente vai ter que retornar com esquema com terapia com 2 comprimidos. Aí ele poderia utilizar, então, um dolutegravir, né? É a preferencial brasileiro. E já aqueles pacientes que utilizam o esquema preferencial brasileiro atual, tá? Estou falando de 2024, tenofovir, lamivudina e dolutegravir, ele pode retornar com essas drogas sem problema nenhum, porque o dolutegravir, tenofovir e lamivudina tem uma meia-vida um pouco mais curta, bem mais curta, e ele possui uma proteção. O dolutegravir faz uma proteção em cima do tenofovir e lamivudina, e o dolutegravir, você sabe, possui uma alta barreira genética, então é seguro retornar para esse esquema sem problema nenhum, claro, se faz uma carga viral na sequência. Outra possibilidade que o sistema que o protocolo não comentou seria fazer uma genotipagem aí, digamos, não pré-tratamento, porque o paciente já vinha em tratamento, mas uma genotipagem para reintroduzir o antirretroviral com melhor compatibilidade, lembrando que às vezes a genotipagem, na ausência do uso de antirretroviral por abandono, o vírus pode arquivar, né, as resistências, principalmente ao efavirenz, e ela não aparecer, tá bom? O segundo tópico aqui que eu quero mostrar para vocês, vou apresentar aqui na tela, é substituição de esquemas de terapia antirretroviral no contexto de supressão viral. Então, existe aqui a possibilidade de esquema simplificado, tá certo? Então, o paciente usa, por exemplo, lá tenofovir, lamivudina, dolutegravir, e ele faz a diminuição de comprimidos utilizando sempre lamivudina mais alguma outra coisa. Essa uma outra coisa, no caso, é o dolutegravir como preferencial, porque ele tem potência suficiente e ele tem alta barreira genética para imersão de resistência viral. Então vou botar aqui o print da tela para vocês do Ministério da Saúde. Acompanhem comigo. A terapia dupla é composta por lamivudina associada a medicamentos de alta barreira genética, aquilo que eu falei. Dolutegravir ou darunavir, IP, né, com reforço de ritonavir, ou seja, com booster. E demonstra segurança e eficácia na manutenção da supressão virológica. Esses esquemas apresentam vantagens relacionadas à facilidade posológica, redução na toxicidade e interações medicamentosas. Pessoas que mantêm controle virológico e possuem múltiplas comorbidades ou que podem evoluir com alteração da função renal ou osteopenia ou osteoporose, além daqueles que apresentam intolerância ou efeito adverso relacionado a outro antirretroviral, pode se beneficiar da terapia dupla. Então, aquilo que eu falei para vocês, no caso, se retira um tenofovir, é ele que pode causar, né, perda de função renal, e isso aí os exames conseguem captar com maior tranquilidade, sem problema nenhum, e a gente pode fazer essa switch, né, essa troca, essa simplificação para evitar essa comorbidade. Perda de função renal do tenofovir, ela é identificável com exames simples de urina e de sangue, tá certo? Continuando então aqui na tela, vocês podem observar que a terapia dupla preferencial é, primeira opção, lamivudina, dolutegravir, lamivudina, dolutegravir,
na dose fixa combinada. Por que eles puseram 2 vezes? Porque existe a possibilidade de comprimido único com essas drogas combinadas. E a segunda opção, aí seriam 3 drogas, né? Na verdade, 2 drogas com booster, seria lamivudina novamente, darunavir de 800 mg, ritonavir de 100 mg. Esses 2 esquemas simplificados, eles são tomada única diária, tá? Então, apesar de um poder ser 3 comprimidos, ou um comprimido quando conjugado, e o segundo com booster 3 comprimidos, eles são de tomada única diária. Eu acho que preferencialmente pela manhã, tá? Não que o vírus saiba se é noite ou dia, não acredito nisso, mas é que o efeito adverso do dolutegravir, por exemplo, 3% dos pacientes pode ter um pouco de insônia, então isso é evitável. Mas tem paciente que usa de noite e se adapta muito bem. Continuando aqui, finalmente, na tela aqui do protocolo do Ministério da Saúde, para a recomendação da terapia dupla, as seguintes condições devem estar necessariamente presentes: a ausência de qualquer falha virológica prévia, adesão regular à terapia, carga viral indetectável nos últimos 12 meses, sendo a última carga viral realizada há pelo menos 6 meses, exclusão de co-infecção com hepatite B ou tuberculose, claro, hepatite B porque estaria retirando o tenofovir, que é um remédio anti-hepatite B, estaria tratando a hepatite B, entre aspas, apenas com lamivudina, o que faz com que o vírus da hepatite B tenha emersão de resistência viral. Ou tuberculose porque tem as interações com a rifampicina, né? Idade igual ou superior, então isso aqui é 18 anos, né? Isso aqui é um manejo em adultos, né? Não estar gestante, claro, gestante muitas vezes está diluída, então a droga não teria potência suficiente para conseguir fazer com que a carga viral se permanecesse negativada, né? Taxa de filtração glomerular estimada que não implique na redução da dose da lamivudina, ou seja, o paciente não pode ter uma perda de função renal, que nós tenhamos que diminuir a dose da lamivudina, porque aí nós estaríamos não com 2 drogas com atividade, sendo uma com alta barreira genética, mas sim com uma droga plena, o dolutegravir não precisa de ajuste para a função renal, e uma droga que a gente não saberia exatamente qual é o nível de absorção dela devido a flutuações da função renal, certo? E por último, pessoas vivendo com HIV ou AIDS com indicação de dolutegravir. Não estar em uso de medicamentos que requerem dose dobrada do dolutegravir ou que reduz o nível sérico do medicamento. É aquilo que eu falei, né, o caso, por exemplo, de uso de rifampicina ou algumas outras drogas anticonvulsivantes que pode ter alterações na redução no nível sérico do dolutegravir por competição de metabolização hepática. Então, o paciente não pode ter nada disso, ele pode fazer sim a terapia dupla, tá certo? E que tem 3 ou 3 comprimidos, dependendo do esquema que se usa. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube onde eu apresento o estudo original da terapia dupla, bem interessante, dá uma checada lá e olha isso daí. E esses então são mais 2 tópicos da nossa parte 4, tá? Sobre as diretrizes do manejo de infecção por HIV/AIDS em adultos. Espero que tenham gostado. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.